Nos bastidores da política ainda não começou campanha, mas a gente já vem conhecendo alguns pré-candidatos para saber um pouco mais sobre o que se espera, né, para essa campanha e para Itapema. Hoje eu tenho aqui no lance o Marcelo Biasotto e ele vai começar se apresentando um pouquinho para nós. Seja bem-vindo, Marcelo. Olá, boa tarde, Camila, tudo bem? Meu nome é Marcelo Biasotto, eu tenho 54 anos, moro 30 anos em Itapema. Eu vim em 1994 para cá, sou casado, pai de 3 filhos, sou formado bacharel em Direito, ah, e tenho alguma experiência já dentro de Itapema na área política. Eu tenho 8 anos aqui e tenho 2 no estado. Tu é graduado Graduado, na ensino superior? sim, sim, bacharelado. Em qual curso? Ciências Jurídicas, Direito, Direito. E tá exercendo a profissão no momento? não. Não me encontrei no direito, Foi não. para outras áreas? Eu gosto da área administrativa, né, eu gosto de mexer com papéis. O direito mexe com muitos papéis, mas eu não me encontrei no direito, assim, não Mas foi. tenha o conhecimento, né. Tenho conhecimento, tenho conhecimento. Tenho conhecimento e fico sempre me atualizando, né. A gente estava conversando antes que tu veio de Lages. Sim. Conta um pouco para nós da tua história desde da tua vinda de Lages para cá, todos esses 30 anos aqui em Itapema. A vinda para cá foi, de certa forma, foi um pedido do pai, que ele havia na época ele tinha uma casa aqui, coisa e tal, e aí a gente começou a construir um prédiozinho no Perequê. Que idade que tu tinha? 24. 24. 24 anos. Aí eu vim para cá e comecei a fazer o meu, digamos assim, traçar meu destino aqui, né. Comecei trabalhando no antigo, comecei junto com a Colégio Atlântico, logo que a Lourdes e o Zezo compraram o colégio, né. Eu comecei com eles lá, depois eu fui trabalhar numa videolocadora, e depois em 1997 eu comecei a exercer num cargo comissionado na Secretaria de Saúde, do ano 2000. Pela gestão do prefeito Magnus Guimarães. No ano de 2000, inclusive, eu tive a ascensão ao cargo de secretário de saúde. Depois eu voltei para a iniciativa privada. Em 2013, eu voltei novamente para a prefeitura, 2013 a 2016, no governo do Rodrigo Bolinha, como chefe de gabinete. E depois, 17 e 18, eu trabalhei na Secretaria de Estado de Turismo, como diretor de projetos estruturantes, responsáveis pelos CATs, que é o Centro de Atendimento ao Turista, e também pelo Centro de Eventos aqui de Balneário Camboriú. Ah, então já tem uma experiência na vida política. Sim, sim, não é uma, digamos assim, não é pleno, né, mas eu tenho um conhecimento básico aí que me permite, digamos, ter algumas atuações e fazer alguns trabalhos. Como que foi a tua experiência como secretário de saúde? Porque acredito que deva ser muito diferente do que é atualmente, porque o mundo mudou muito nos últimos 20 anos, né. Vamos considerar que naquela época nós tínhamos aproximadamente entre 20 e 22 mil habitantes. Era diferente. Naquela época tinha a Secretaria de Saúde com o posto central, depois nós tínhamos a unidade de Ilhota, uma no Sertão do Trombudo, aí depois nós inauguramos na 252 uma, e eu inaugurei outra no São Paulinho, né. Acredito que a Secretaria de Saúde deva ser uma das secretarias mais, assim, complicadas, porque mexer com a saúde sempre é um processo, né. É aquilo que eu costumo dizer, de certa forma, Camila, que a saúde é um poço sem fundo. Você pode colocar o que você quiser de finanças em cima, que você nunca vai chegar a um nível de, vamos dizer assim, um nível de excelência. Você tem algumas situações que conseguem serem paliativas, mas é um trabalho, é um esforço. Todas as pessoas que se dedicam à área de saúde, que estão lá, né, são guerreiros, que você conseguir atender, você conseguir fazer as coisas muitas vezes com parcos recursos e com a disposição de poucos materiais, como era em 97 até o ano de 2000. E depois, óbvio, que daí a cidade foi crescendo, foi ampliando, mas é uma coisa muito complicada. Mas, de certa forma, também é muito prazeroso. Muitas pessoas retornam te agradecendo, que você fez, a tua atuação, né. Aí te diz assim: "Ah, é um funcionário",
É um funcionário que está sendo pago pelos nossos impostos. Então precisa agradecer. Não é o caso de não agradecer, é o caso de voltar, entendeu? As pessoas voltarem e aquela, entendeu? Aquela, digamos, de certa forma, um agradecimento. Muito obrigado. Gratidão. É uma gratidão. E isso aquece o coração da gente, deixa a gente, sabe? É É gostoso. é gratificante. Gratificante, é gratificante, é uma coisa muito gostosa, assim, você, sabe? Sem contar ainda que depois eu ganhava também, né? Eu não comprava verduras, né? Eu ganhava muitas verduras que levavam lá para mim, de todo tipo. Então, toda semana eu chegava em casa com sacolas de verduras e as pessoas levavam lá em forma de gratidão, em forma de agradecimento. Eh, de certa forma, essa experiência, as tuas primeiras experiências, em gestão, fizeram tu desenvolver um propósito de vida, assim, de como pessoa? Não, não necessariamente, né? Eu sempre, eu sempre fui para onde o vento soprou. Eu tive a grata satisfação de construir, eu tenho digamos assim, eu tenho uma carreira, eu tenho 30 anos de Itapema, como eu já informei, mas foram de certa forma construída com muito caráter, muita seriedade, e isso de certa forma, eu nunca precisei sair de dentro da minha casa, procurar um emprego, aqui na região, né. Eu terminou a administração do Magnus no ano 2000, um empresário me procurou para trabalhar com ele. Terminou, daí passou um período lá, outro empresário me convidou para trabalhar com ele. Aí trabalhei 5 anos, depois eu tenho uma experiência na advocacia, 4 anos, na previdenciária, né. Uhum. Eu trabalhei auxiliando um advogado de Itapema aqui, por 4 anos. Uma experiência muito interessante, muito legal também. E depois daí, no caso, como, chefe de gabinete. Então assim, eu não tracei um propósito, mas a política de certa forma é uma coisa que quando você nasce com vontade de ajudar, com vontade de fazer a diferença, ela é uma coisa que brota em você, sabe, de você querer fazer, de você querer fazer a diferença, de você querer, mostrar algo mais. Eu sempre digo que eu não quero ser melhor que ninguém, Camila. Eu tento todos os dias ser melhor que eu mesmo. Essa frase é impactante. Eu, depois que coloquei isso como lema também, a minha vida mudou muito. Quando eu parei de me comparar com outras pessoas e comecei a me comparar comigo mesma do passado. Acho que isso é um conhecimento, é uma mudança de chave, assim, no nosso pensamento muito interessante. As pessoas costumam olhar muito o que o vizinho tem, mas sempre olha o vizinho que tem mais, sabe? Uhum. Você olha sempre o vizinho que está acima de você. Mas se você parar e pensar e olhar os que estão abaixo de você, você vai ver muitas vezes que você está num patamar muito bom. São as disparidades que existem no, né, no social. Então, muitas vezes você vai olhar, você vai querer se comparar. Pô, o vizinho está aqui em cima, eu estou aqui. Mas tu já parou e pensou para ver aqueles que estão no teu nível e aqueles que estão abaixo de você? É uma Realmente. forma de você pensar realmente, você valorizar muitas vezes o que você tem e a forma que você vive. E nessa questão da política, assim, quando que começou o teu interesse por isso? 97, eu era gerente de uma videolocadora, né, eu gerenciava 4 videolocadoras, aqui na Itapema, Porto Belo e Tijucas. E aí eu recebi travei uma amizade de certa forma com um médico de Itapema, que foi o secretário por 3 anos e pouco, né, e aí eu travei uma amizade com ele, né, o mé era o aqui em Itapema nós tínhamos 2 ou 3 médicos, o doutor Valdir Klein, doutor Dagoberto de Oliveira, tinha acho que o César Duso, enfim, era escasso. E os outros médicos que atuavam na Secretaria de Saúde vinham de fora, né, vinham ou de Tijucas, ou de Balneário Camboriú, ou de Itajaí, né. E aí dessa amizade o Dagoberto, como sabia que eu lidava com a área de informática, de computadores, coisa e tal, ele me convidou para trabalhar com ele. E aí eu fui para lá, comecei a trabalhar lá em maio de 97, né, passei pela fase de digitador, aí assistente de diretor, diretor e secretário. E aí foi que você acaba desenvolvendo, entendeu? A política de certa forma é muito gostosa, é bom, tem os seus problemas, tem as suas coisas negativas? Tem,
Como Mas tudo. como tudo, mas é muito assim, é uma coisa que desperta, sabe, e aí você sente aquela vontade de estar envolvido, né, de querer fazer a diferença. E hoje a gente tem muitos, não sei se só hoje ou se isso ao longo dos anos foi sendo construído, ou sempre foi assim, mas se tem muito tabu sobre essa questão de ser o político, né? De ter uma vida traçada, uma vida política, uma carreira política, ou de se interessar pela política, porque a gente realmente observa que existem pessoas que entram na política não com vontade de fazer a diferença. Mas existem muitas que entram sim com vontade de fazer a diferença, de colocar em prática os seus ideais, os seus propósitos, fazer coisas para melhorar a vida de outras pessoas, da população em geral. Quais são as bandeiras que você defende? Bom, bandeiras, né, as bandeiras que eu defendo. Eu vou começar dizendo que hoje nós temos, digamos, um grande desafio pela frente para a nova administração, né, e para os novos vereadores de Itapema. Nós temos 2 situações. Uma delas é a mobilidade urbana, a cidade cresceu muito de forma desordenada e não foi pensado, não foi projetado e nem planejado a nossa mobilidade urbana. Além disso, nós temos também a nossa mobilidade regional. É muito frágil, de Tijucas até Navegantes, esse trecho é muito frágil. Qualquer tipo de acidente, qualquer, digamos assim, percurso que tiver nesse trajeto, trava tudo. E isso vem para dentro da cidade. E fora isso, vamos dizer assim, dentro da cidade de Itapema, é um grande desafio da mobilidade urbana, a mobilidade regional também, e aí tem que haver o quê? Uma junção da ANFRE, né, para decidir isso. E eu vejo também um outro ponto que um grande desafio é a saúde. É o novo hospital que está sendo entregue. Eu vejo esse como os 2 grandes desafios para a nova administração e os novos vereadores, né. Sabemos que a manutenção de um hospital, principalmente com, maternidade e com algumas cirurgias, vamos dizer assim, de médio porte, ela demanda um custo operacional alto. Então isso vai ser digamos assim, as 2 situações, né, de desafio. E em relação a bandeiras, eu não tenho bandeira definida, sabe, Camila, por quê? Eu acho que a partir do momento que você é eleito vereador, você representa o município, você não representa uma pessoa. E aí nós temos que ter o seguinte: cada rua, cada bairro, cada setor da cidade tem uma necessidade diferente, entendeu? Um é mobilidade, o outro é saneamento. Então, assim, eu não tenho uma bandeira definida. Eu vou ser eleito, vamos dizer assim, o vereador que vai trabalhar por todos, né, e atendendo e ouvindo cada localidade e procurando resolver os problemas daquela forma. Não adianta eu dizer que eu vou pegar a bandeira, por exemplo, da causa animal. Tá, e as outras bandeiras? Entendeu? Ah, não, eu vou trabalhar também, entendeu? Vou pegar a bandeira da saúde, vou pegar a bandeira da educação. Todas elas são importantes para o município, para os munícipes, entendeu? Para os cidadãos de Itapema. É importante, todas elas são importantes. Qual é a característica que considera mais importante em um vereador? Que ele apresente como profissional, né, no caso. Característica, seriedade e vontade de servir. O vereador, eu costumo muitas vezes conversar, um bom prefeito, né, um bom administrador com bons vereadores podem fazer a diferença numa cidade. E aí você pode trabalhar construindo muitas vezes, o prefeito eleito é do partido tal, eu sou do partido tal, eu eu sou oposição. Não, eu acho que ao invés de você construir um muro, você deve construir pontes, entendeu? Você tem que ter uma boa abertura com o prefeito, com a prefeita, com a administração em si, você tem que ter essa ponte construída para que você possa alcançar os objetivos de você trabalhar e trazer o conforto e a comodidade que o munícipe precisa. Então eu acredito que seja a dedicação,
né, a dedicação, o amor ao servir e a seriedade, caráter, personalidade. São características marcantes que tem que ter um vereador. Além de que, óbvio que um mínimo de estudo, né, eu sou partidário de que a pessoa deveria ter um mínimo de estudo, né, a gente vê muitas vezes vereadores que não conseguem falar, e eu não estou falando especificamente de Itapema, falando no geral, muitas vezes você vê pessoas que não têm a mínima condição, que não sabem falar, que não têm uma dialética, não consegue, sabe, expressar muitas vezes o que está pensando, o que quer. E fica complicado, né. Como é que vai representar a população se ele não consegue se expressar do jeito que gostaria, né? Votam no amigo, votam no parente, votam no vizinho, entendeu? Mas não avaliam, por exemplo, a atuação daquela pessoa na comunidade, como que ela se comportou, como que ela vive, como que ela é vista na comunidade. Isso é muito importante você observar, né. A pessoa é bem integrada, ela está bem integrada com as pessoas, com os munícipes, onde ela vai, ela é bem recebida, coisa e tal. Tem alguma coisa negativa? Não, você tem que, entendeu, estudar isso. E aí depois ver os outros fatores. Estudo, saber, entendeu, o mínimo da pessoa para que você possa escolher. A gente tem um costume aqui do povo brasileiro de, durante as eleições, seja ela a nível nacional ou municipal, a gente foca muito no poder executivo e deixa um pouco o legislativo de lado, né? Tem esse debate, quem que vai para prefeito, quem que vai para presidente, mas a cidade ela é constituída do todo. Perfeito. Como que você imagina, se caso eleito, que você, Marcelo Biasotto, vai poder contribuir com os teus conhecimentos, com a tua mochilinha de experiência? Para a administração, Isso. construindo uma ponte, entendeu, onde eu tenho um acesso para conversar, dialogar, propor, sugerir, entendeu. Ainda que quando você digamos, está afiliado a um partido, você tenha o regimento, o estatuto de algumas diretrizes que você deve seguir, eu acredito muito mais que você deve ter um bom diálogo para que a coisa tenha uma fluidez tranquila, vamos dizer assim, e para que você consiga alcançar os objetivos. Não são os objetivos do Marcelo, né, os objetivos do fulano, do cicrano, não. É os objetivos comuns a todos, sabe? Você construir essa ponte com a administração, ter esse trânsito bom, para que você possa. A melhor oposição que eu vejo muitas vezes é eu ouvir a comunidade que está precisando de alguma coisa, entendeu? E ao invés de eu chegar e só aqui, ó, deixaram abandonar isso aqui, fizeram não sei o quê, eu ir lá e conversar com o prefeito, com a prefeita, com a administração, conversar com eles, olha, prefeito, eu estive lá conversando com o pessoal na associação de moradores, entendeu? E eu colhi algumas informações do que é necessário para o bem comum deles. Não é nada particular para o José, para o João, para o Pedro, mas é o comum deles que eles estão precisando, entendeu? E aí eu estou trazendo aqui para a gente conversar. E nessa questão que eu mencionei de muitas vezes a população dá muita importância para o executivo e não tanto para o legislativo. Qual que é a tua ideia sobre isso e como fazer talvez, a população mudar um pouco esse conceito? É como você mesmo disse, isso é uma coisa que está enraigado, entendeu? Você tem que despertar nas pessoas o interesse de se informar, de, sabe? Tu tem que provocar as pessoas para serem mais, de certa forma, como é que eu posso te dizer? Para que elas possam, interagir, para que elas possam saber de que forma. É difícil porque, por exemplo, eu tenho uma decepção, eu comecei uma campanha pré-eleitoral, né, e a minha bandeira, uma das bandeiras que eu digo, eu não compro nada, não pago nada, não ajudo em nada. Eu tenho a minha digamos, as minhas contribuições, Camila, que ninguém sabe. O que minha mão direita faz, a esquerda não sabe, não precisa saber. Eu nunca bati foto, nunca fiz nada de alguma coisa que uma ajuda, uma cesta básica, alguma coisa que eu fiz para alguém, ninguém fica sabendo, entendeu? Então você tem que começar a despertar nas pessoas esse interesse. Mas é muito difícil, porque eu trabalho com essa na pré-campanha eu trabalho com isso. "Olha, não venda teu voto, não vale a pena, porque você está dando um cheque em branco para um vereador, entendeu, para ele responder, porque ele vai te representar, então ele pode fazer o que ele bem quiser, porque ele comprou o teu voto. Ele não te deve mais nada".
Ele comprou o teu voto, ele não te deve mais nada. Se ele não quiser te atender, se ele não quiser te receber no gabinete dele, entendeu? E você fala assim: "Não, mas eu votei em você, eu elegi você, você tem que me ouvir", coisa e tal. Assim, "Não, eu comprei teu voto, eu paguei pelo teu voto", entendeu? Isso foi uma de certa forma, é uma decepção. Então você tem que fazer despertar isso nas pessoas, despertar o interesse em se envolver realmente, não vai acontecer no prazo de 2, 3, 4 anos. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E a gente vai começar de que forma? A gente pode começar com os nossos pequenos, entendeu? A gente eu vim de uma época que você tinha dentro da grade curricular da escola, o SPB, que é a Organização Social e Política Brasileira, eh, onde você aprendia algumas coisas. Aí você tinha o SPB e Educação Moral e Cívica, entendeu? Então você tinha de certa forma, você tinha esse conhecimento. Só que naquela época você tinha 2 ou 3 partidos dentro do país. Hoje você tem um sem número de partidos, vamos dizer que, né, mas o interessante é isso, você começar de repente a incutir nos pequenos, Começar entendeu? essa cultura. Começar essa cultura para você tentar mudar. As pessoas mais velhas você não vai conseguir mudar. Os de meia idade podem mudar, tem que haver um interesse. Os jovens, grande chance de mudar. E agora se você começar com os pequenos, entendeu? Se você educar os pequenos desde pequenininho, eu acredito que vão crescer grandes homens, com grandes ideias, com grandes visões e fazer a diferença. A gente estava conversando antes um pouco, no teu papel como pai, estava conversando sobre esses desafios, e agora tu mencionou esses pequenos, e eu acho tão importante quando uma pessoa fala sobre isso, até mesmo com essa experiência da paternidade, de ser pai. Tu Sou acha apaixonado tu por meus acha filhos. que hoje Itapema, abraça essa população mais jovem? Não só o os as crianças, né, mas digo assim, da juventude, criança e Não é uma crítica, é uma constatação, tá, Camila? Eu acho que o município oferece o básico, um ensino e nada mais. Antigamente você tinha atividades extracurriculares. Por exemplo, você estudava de manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e na terça e na quinta, ou na segunda e na quarta, ou na terça e na sexta, você tinha atividades extracurriculares. Eu participei de uma época que eu aprendi até a fazer bolo, sabe? Eu aprendi a fazer bolo. Eu disse, meu Deus, eu vou fazer bolo? A professora, sim, é uma atividade extracurricular e você vai vir junto, não só você, como teus amigos e as meninas. A gente vai fazer vão aprender a fazer um bolo, como assar, como fazer, entendeu? Então eu acho que não é uma crítica, né? É uma constatação que eu vejo. Você não oferece nada ao jovem. É difícil, você não tem, hoje você não tem dentro de Itapema nada para oferecer para o jovem. Pista de skate, tem uma na 306 que precisa de manutenção, precisa de auxílio, precisa de um monte de coisa. Ali, e depois tu tem praça onde tem a praça central. Você não tem lugares de convivência familiar, convivência onde haja a integração das famílias, entendeu? Que o meu filho de 8 anos brinque com o vizinho de 8, que ele conheça um novo amiguinho, que ele trave uma amizade ali. Eu vejo a maioria das amizades do meu filho é tudo pelo celular. Ele faz essas amizades no colégio, né, da turma dele, aí ele vem jogar os joguinhos ali online, que são multiplayers, multijogadores, e ali ele conhece, ele tá com os amigos dele, e daí ele acaba conhecendo o primo do amigo dele. E aí eles vão formando, digamos assim, a galera deles, a patota deles ali, entendeu? Mas eu vejo que, a princípio, deveria ser ofertado muito mais lazer para as crianças, para que eles crescessem jovens saudáveis e grandes homens. tu acha que isso afeta depois na questão da segurança? A gente estava falando antes sobre uma época em que Itapema tinha, 20 e poucos mil habitantes, que as crianças andavam na rua, jogavam jogos ali, todas entre elas no bairro, andavam livremente. Isso não é mais uma coisa comum aqui na cidade, né? Não, eu vou dizer uma frase talvez um pouco assim, tanto quanto chula ou sei lá o quê, mas mente vazia, oficina do capeta, sabe? Então assim, eu acho que você deveria ocupar
Um tempo atrás nós tivemos aí um início de um projeto muito interessante que foi os CAIC ou os SIACs, onde previa que a criança iria chegar 8 horas da manhã no CAIC e ficaria até às 17 horas, ou seja, o pai e a mãe poderiam trabalhar, poderiam sair tranquilos, entendeu? Porque sabia que naquele período a criança estaria interna dentro do CAIC, das 8 da manhã até as 6 da tarde, das 8 até as 17 horas, que seja, entendeu? Mas naquele período a criança estaria ali, aprendendo artes, música, esportes, fora os estudos, entendeu? Você estaria ofertando isso aí. Não deu certo. Sei, parece que não é interessante, sabe, você e aí você vê muito o quê? Você vê muitos jovens frustrados e adultos também frustrados porque não acertaram, porque não conseguem ir para frente, porque não sei o quê, mas daí você vai buscar, o problema está lá atrás, na formação, na base, onde começou. Eu costumo dizer que o avanço da sociedade, né, obrigou, muitas vezes a necessidade do pai e da mãe terem que sair para trabalhar e entregar a educação dos filhos para a avó, para uma tia, para a vizinha, para uma tata, vamos dizer assim. E eu costumo eu tinha meu filho foi criado até os 4 anos por uma tata, mas era uma tata que, sabe, ela tinha uns princípios muito parecidos com os meus, com os Não nossos, era meu e da qualquer minha pessoa, esposa. né. Não era qualquer pessoa. E ela incutiu isso nele. Ele traz esses princípios até hoje, entendeu? E aí depois a minha esposa abriu mão do trabalho e resolveu ficar em casa para atender ele, para cuidar ele. Então ela não trabalha mais, somente eu trabalho e ela fica em casa cuidando da educação, atendendo ele. Mas é difícil hoje, especialmente em Itapema, que tem um custo tão elevado de vida, né, ter essa Você oportunidade. você tem que abrir mão, né, Camila? Você tem que eleger prioridades nas tuas coisas, sabe, da tua vida. Você tem que abrir mão de algumas coisas para que você possa perfectibilizar isso. Você possa, digamos assim, se encaixar, porque antes era 2 salários para manter a família, hoje é só um. Então você tem que equalizar, fazer algumas coisas para que você não caia no erro, de repente você cai em dívidas e começar a rolar dívidas, coisa e tal, que aí você se afunda e prejudica toda a família. Então é necessário esse cuidado. Foi digamos assim, o avanço de tudo, Né, né, foi mundo que moderno. ocasionou isso, a modernidade ocasionou isso, da necessidade do pai e da mãe terem que sair para trabalhar. E assim, nessa realidade, pensando assim nas pessoas que também são mães, também são pais, que têm uma família aqui em Itapema. Itapema é uma cidade familiar? É, eu vou tornar a dizer aquilo que eu falei para ti antes. Carece de áreas de lazer para que haja a integração entre famílias e, por consequência, uma integração entre as crianças. Criar laços de amizade, criar círculos de amizade. Não vê, muitas vezes tu vê o vizinho, muitas vezes tu vê o vizinho no elevador, o vizinho que mora na frente da tua casa, na frente do teu apartamento, na porta do teu apartamento, entendeu? E você: "Ô, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Coisa e tal. Ó, ótima sexta para você", coisa e tal. Entra nos carros, vão trabalhar, de noite volta, ele já tá no apartamento dele, eu já tô no meu, entendeu? Então não, eu vejo que não, mas nós temos o parque linear, calçadão, nós temos diversas dificuldades. Itapema tem muitos problemas, muitas assim, muitos desafios que precisam ser superados, precisam ser, enfrentados e superados, para que ela adquira realmente uma qualidade, né. Eu diria, por exemplo, Porto Belo. Porto Belo já é um crescimento diferenciado. A praia do Balneário de Periquê, né, a construção civil, os construtores, eles visam muito o lazer. Eles ofertam isso para as famílias. Haja visto, se você for investigar, tem diversos, vamos dizer assim, diversos lugares, né, que ofertam lazer, a integração. Por exemplo, Praças e tudo mais? você passear naquele condomínio novo lá do começo da próxima BR lá, na entrada de Porto Belo. É um condomínio muito gostoso para você pode andar de bicicleta, você pode andar de patinete, você pode, entendeu? Haver essa integração. Então é uma coisa que falta para nós, não adianta dizer que: "Ah, é possível?". É, mas com algumas mudanças, né, e superando alguns desafios. Tem algum outro recado que tu gostaria de dar para as pessoas que estão nos assistindo?
Que eu vou te dizer, Camila? Eu acredito, eu vou deixar aqui uma que nós já conversamos antes, eh, escolham bem um vereador, escolham bem um administrador, para que vocês tenham, um futuro, eh, realizável, um futuro saudável, um crescimento saudável de Itapema, superando os desafios, os problemas, entendeu? Para que a gente possa deixar um lugar melhor para as gerações futuras. Porque tem muita coisa agora que Itapema tá tendo que remediar, né, de certa forma. De certa forma, sim. É um paliativo. Então você tem que planejar, a palavra certa é planejamento. Você planejar no prazo de 5 anos, 10 anos, entendeu? E tornar isso uma realidade. É o planejamento. Hoje não oferece, hoje não tem assim, não oferece, realmente não oferece, hã, não tem. Na praça central, você vai lá, encontra algumas pessoas, coisa e tal, mas tu não tem lazer nenhum, é dificultoso, não tem, assim, uma coisa agradável que as pessoas possam sentar, para quem vem, digamos assim, do sul, para quem vem do oeste de Santa Catarina tomar um chimarrão, entendeu? Não tem essa integração. Isso faz falta. Então, eu acho que mais praças, mais áreas de lazer, entendeu? Você iria criar essa integração e para gerações futuras vai fazer uma grande diferença. Então escolham bem o vereador, escolham bem um administrador, prefeito ou prefeita, para que o futuro da nossa geração seja melhor do que nós vivemos no passado e do que nós estamos vivendo hoje. Excelente, agradeço aqui a nossa conversa, também por tu estar aqui expondo as tuas ideias, e você que está nos assistindo, se quiser ficar muito bem informado, é só continuar nos acompanhando através das nossas redes sociais e pelo nosso site www.lanceitapema.com.br.